Irmãos, tem uma palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos aqui hoje. Nós vamos ler o livro do profeta Josué. Nós vamos mergulhar aqui no capítulo 3 de um homem que foi auxiliar de Moisés enquanto ele estava vivo. E ele mesmo sendo auxiliar de Moisés, que era um profeta, também Josué como um profeta, como líder do povo de Israel, recebeu a incumbência de Deus de continuar liderando aquele povo. Nós bem sabemos, irmãos, que a história do povo de Israel, eles foram à terra do Egito, e começou a história através de José. Eles ficaram escravos por 400 anos e depois de um longo período, o Senhor levantou Moisés para ser o libertador daquele povo. E sabemos que aquele povo, depois de ter sido liberto do Egito, o Deus, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse. E ali eles fugiram do Egito e foram para o deserto. E ali no deserto eles viveram por 40 anos, guiados pelo pilar de fogo, pela nuvem, guiados por Deus. E nós sabemos que Moisés, ele então morre, e ali então começa o livro de Josué, onde o próprio Deus, falando para Josué, quando nós lemos o capítulo 1, o próprio Deus falando ao seu servo, dizendo: eis que o meu servo Moisés é morto. E agora você, Josué, está com você. É você que vai guiar todo o meu povo através do deserto, fazer com que eles atravessem o Rio Jordão e alcancem então, finalmente, a terra prometida. E nós vamos aqui, irmãos, falar sobre o capítulo 3, que é exatamente após Josué ter enviado os espiões para a terra de Jericó, onde Raabe, a prostituta, ela recebe esses espiões. Nós vamos exatamente partir desse ponto, onde Israel, ele atravessa o Rio Jordão. Então, abram a palavra de Deus comigo em Josué 3, nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 17, que diz assim: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passarão por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão
que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a sua santa e maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos na sua casa mais uma vez, para ouvir, Senhor, a sua direção, para ouvir, Senhor, a sua doce voz. Te pedimos, Espírito Santo, fala ao coração de cada um de nós. Fala, Senhor, porque o nosso coração, a nossa mente está inteiramente voltada ao Senhor. Vem com seu Espírito, vem com seu poder, vem com a sua força. Pai, usa a minha vida. Eu não sou ninguém, não tenho nada a oferecer aos meus irmãos senão a minha voz e a minha vida diante do seu altar, para que eu seja, Senhor, usado para falar, Senhor, a sua mensagem. Então usa o pregador nessa noite e que a sua palavra ela vá e ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo lançada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um passo de fé é o tema de hoje. Irmãos, como eu falei um pouquinho aqui para vocês na introdução, nós sabemos que o povo de Israel, eles tinham uma promessa. Eles foram retirados da terra do Egito, foram levados até o deserto e atravessaram esse deserto em direção a um lugar. E esse lugar era Canaã, a terra prometida. Eles tinham uma promessa que eles receberam do próprio Deus, mas por desobediência ou por tantas decisões erradas que eles tomaram, nós sabemos pela palavra que eles ficaram no deserto por 40 anos. Eles ficaram vagando no deserto e não conseguiam chegar até a terra prometida. Mas nesse texto que nós lemos, Moisés já morreu, como sabemos, muitas coisas já aconteceram, muitos anos já se passaram, e nesse texto, nesse exato momento, Israel está prestes a atravessar o Rio Jordão. Ele está prestes a alcançar finalmente a terra prometida. E isso, meu irmão, minha irmã, pode acontecer comigo e com você. Talvez Deus
já tenha te dado uma promessa, Ele já tenha dito algo ao seu respeito, algo sobre o seu futuro. E você está exatamente nesse ponto hoje, em que você consegue ver do outro lado do rio. Talvez a promessa que o Senhor te falou está quase chegando, está quase ali, mas ainda é necessário atravessar o Rio Jordão. Ainda é necessário dar um passo de fé. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Os maiores milagres acontecem na minha e na sua vida quando nós damos um passo de fé. E esse passo de fé não é simplesmente dizer, eu tenho fé, eu creio naquilo que Deus falou, mas esse passo de fé que eu quero conversar com vocês hoje é um passo de fé ligado, conectado à obediência ao Senhor. Talvez, meu irmão e minha irmã, talvez essa promessa que o Senhor te deu, fez a você, há tanto tempo atrás, ainda não tenha chegado, porque falta um passo de fé, um passo de obediência. E é isso que nós vamos aprender hoje. Eu quero falar com vocês aqui 5 passos, que nós aprendemos com esse texto. O primeiro, irmãos, está lá em Josué 3:3, é o verso que nós vamos usar como base nesse primeiro passo, que é: a presença de Deus deve ir antes dos nossos planos. A presença de Deus, ela deve ir antes dos nossos planos. Em Josué 3:3, na parte B ali do versículo, diz que quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Você pode repetir comigo? Siga a arca. Amém? Nós temos que seguir a arca. E nós sabemos que a arca da aliança, na palavra de Deus, ela simboliza, ela representa a presença de Deus. Então, quando nós estamos falando que nós devemos seguir a arca, é que nós devemos seguir a presença do próprio Deus. Devemos seguir a pessoa do Senhor. Seguir a arca é ter intimidade com o Senhor, é buscar mais relacionamento. Seguir a arca é saber que há uma presença de Deus manifesta na nossa vida, manifesta na vida da comunidade, na vida da igreja. E eu e você, sabendo disso, nós então procuramos mais disso. Nós, nas nossas orações, nós pedimos a Deus mais fome, mais sede da palavra dEle, para que nós possamos estar mais perto da presença dEle. Porque quando nós sabemos quem Deus é, quando nós andamos juntos do Senhor, nós podemos ouvir de perto as ordenanças dEle, aquilo que Ele fala. Irmão, irmã, você deve concordar comigo, quando nós estamos no nosso melhor momento com Deus, lendo a Bíblia todo dia, orando, jejuando, vindo aos cultos, participando de um GC, quando nós estamos super bem com Deus, você deve concordar comigo, não é ali que nós conseguimos ouvir muito claramente a voz de Deus? Em momentos de intimidade, em momentos em que nós vemos e nós seguimos a presença do Senhor, você deve concordar comigo que todo tipo de ordem que o Senhor dá, que todo tipo de direcionamento que o Senhor traz a mim e a você, é muito claro. E por quê, irmãos? Porque nós estamos perto, porque nós estamos caminhando do lado. E nós sabemos que Deus, nem sempre Ele vai mostrar todo o destino antes de nós obedecermos. Ele vai dizer para nós, faça isso.
obedeça. E Ele não vai dar muitas explicações sobre aquilo. Mas o que eu e você nós temos que fazer é dar esse passo de fé. É obedecer aquilo que o Senhor está falando. Porque, de fato, os planos dele são melhores. A fé, meus irmãos, em Deus e na presença de Deus não é ter todas as respostas. A fé é confiar que Deus tem todas as respostas. A nossa fé ela está baseada em alguém. A nossa fé está baseada em uma pessoa. E a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós confiamos em alguém. Nós temos fé em Jesus. E por sabermos que Deus ele nunca falha, que Deus ele nunca erra, nós sabemos que nós podemos confiar, que nós podemos obedecer, porque com Ele nós vamos vencer. Amém? Então, eu acabei de falar com vocês sobre o fato de que a presença de Deus, ela deve ir antes dos nossos planos. Siga a presença, siga a arca, siga aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem segue a presença de Deus nunca está sozinho, nunca está perdido. Quem segue a Jesus sabe exatamente o que deve fazer. Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu falo com vocês é que a consagração, ela prepara o caminho para o milagre de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. A consagração, a santificação, ela prepara o caminho do milagre de Deus na nossa vida. Lá em Josué 3:4, 3:5, aliás, por favor, Douglas. Isso, diz o texto: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Com a santidade, nós podemos viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Irmão, irmã, tem muita gente que quer bênção da parte do Senhor sem renúncia. Tem muita gente que quer ver milagre, mas não quer transformação. As bênçãos do Senhor são muito boas, mas a minha vida, pastor, eu não preciso mudar não. Tá bom do jeito que tá. Os meus vícios, eu já sou assim, é sempre assim. Mas as bênçãos do Senhor, sim, isso é muito bom. Irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele permite que eu e você, nós, todos os dias, nós acordamos com saúde, respirando, né? Acordamos vivos, né? Para não falar, tem gente que dorme e não acorda, não é verdade? O principal milagre de Deus na minha e na sua vida é que todas as manhãs, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que a gente acorde, que a gente levante, que a gente tenha saúde. Mas, mais do que essas bênçãos, mais do que a bênção de respirar, mais do que outras bênçãos materiais que o Senhor, na sua misericórdia, Ele nos dá, o Senhor, Ele tem mais. Ele tem mais para mim e para você. E esse mais, ele só pode ser entregue quando eu e você estamos posicionados. Quando nós estamos alinhados à vontade de Deus. E de fato, irmãos, é um princípio, porque lá em Hebreus 12:14, diz que nós precisamos buscar a paz com todos e a santificação, uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Sem santidade, eu e você, nós não veremos ao Senhor.
Sem santidade, eu e você, nós bloqueamos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então é muito importante, irmão, nós não andamos em pecado, nós não andamos pecando, porque nós sabemos que isso desagrada ao Senhor, que isso não agrada a Ele, que isso machuca, entristece o coração dele. E por isso, então, nós precisamos andar em um caminho de santidade, de santificação. Amém? E a santidade também é a preparação para receber aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Vou repetir. A santidade também é a preparação para receber aquilo que Deus quer fazer. O Senhor não vai entregar algo na sua vida, escute o que eu estou dizendo, se você não está em santidade. Se você deliberadamente está praticando algum tipo de pecado, está andando em um caminho que não o agrada, o Senhor, Ele não vai romper na sua vida enquanto você não se posicionar com relação ao pecado. É por isso que Josué disse aqui, Josué 3:5, antes de qualquer milagre, antes de qualquer coisa, ele disse ao povo de Israel, todo o povo, ele disse, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Eu quero, irmão e irmã, que você saia daqui com essa consciência. Por favor, não saia daqui apenas, o pastor falou sobre santidade. Não, irmão, irmã, não perca a oportunidade que o Espírito Santo está dando a mim e a você mais uma vez. Se posicione com relação ao pecado. O pecado para nós, irmãos, precisa ser tolerância zero. Nós, assim como Deus, precisamos odiar o pecado. Não flertar com ele, mas odiar o pecado. Então, na minha e na sua oração, o que nós devemos pedir ao Senhor é: Senhor, me traz um sentimento de nojo. Me traz um sentimento de que isso realmente, isso não te agrada, não vai me agradar. É assim que você vence o pecado. Eu posso falar, irmãos, até de testemunhos pessoais, de coisas que eu passei na minha vida, de vícios que eu tinha quando eu não conhecia a Jesus. E que quando eu comecei a andar com Jesus, eu ainda carregava alguns vícios. E eu lembro que o Senhor, Ele falava muito ao meu coração. Ele falava, você não precisa mais disso. E eu falava, Senhor, mas é tão legal, me dá um barato, E o Senhor, você não precisa mais disso. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo, me dê nojo disso, me dê a consciência de que está errado. E o Espírito Santo, de fato, Ele deu. Hoje eu venci um vício que eu tinha quando não conhecia Jesus, porque o Espírito Santo iluminou os meus olhos, iluminou a minha vida. Então, meu irmão, com toda certeza, com autoridade eu falo isso para você. Se você, por um acaso, está lutando contra algum tipo de pecado, peça ao Senhor, peça ajuda. Fale, Senhor, eu quero ser santo, purifica a minha vida, porque eu quero andar de uma forma que te agrada. Amém? Acabei de falar com vocês que a consagração, ela prepara o caminho para o milagre. E no primeiro passo eu falei que a presença de Deus deve ir antes dos nossos planos. Amém? Passo 3, a fé começa onde a lógica termina. Eu quero ler aqui uma parte bem interessante desse capítulo que nós lemos, lá no verso do 8 ao 13. Nós vamos ver aqui que antes do milagre acontecer, uma instrução ela foi concedida ao povo, aos sacerdotes. Eles já receberam exatamente o que haveria de acontecer com relação ao milagre.
Eles receberam as instruções. Vamos ler juntos. No 8 diz: dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Esse mesmo Deus, ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus de diante de vocês. O 11 diz: vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes, eles levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. E assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Olha só, irmãos, eles ainda não haviam saído. Eles tinham recebido a instrução e já um spoiler daquilo que iria acontecer e uma instrução daquilo que eles deveriam fazer. Eles deveriam chegar até a margem do rio, parar ali, não dar nenhum passo sem antes, o Senhor mandar, parar exatamente ali nas margens do rio Jordão. Eles deveriam conduzir a arca do Senhor. Eles deveriam seguir a arca e exatamente ver o milagre que ia acontecer. Ele disse exatamente que quando eles tocassem, e esse é o passo de fé, quando eles tocassem com o pé as águas do rio Jordão, aquele rio, ele se abriria. Da mesma forma que foi com o Mar Vermelho. Irmãos, olha que interessante isso. Eles tinham essa instrução e eles já haviam vivido o milagre do Mar Vermelho. Era um povo que fugiu do Egito, que atravessou aquele mar. E eles estavam prestes a viver uma outra coisa, é claro, aqui em um rio. Mas era exatamente o mesmo milagre. Deus, mais uma vez, na sua infinita bondade e amor por aquele povo, para que eles atravessassem e chegassem do outro lado, ele faria um outro milagre, de abrir o mar, abrir o rio, da mesma forma que fez com o mar, para que aquele povo ele atravessasse em terra seca. E é o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida? Você pode contar um testemunho? Se eu te perguntar, com certeza você vai levantar a mão e vai falar: pastor, eu tenho um bom testemunho para contar. Quantos milagres nós vivemos, irmãos. E aqui o Senhor está prestes a fazer mais um. E é exatamente na minha e na sua vida, o Senhor no dia de hoje, Ele está prestes a fazer mais um milagre na tua vida. Você não veio nesse culto à toa. Você não saiu da sua casa numa terça-feira, depois de um feriado, para ouvir algo não, o Senhor está falando. Aquele milagre que eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Continue. Essa precisa ser a minha e a sua fé. Esse é o Deus que nós servimos. Sabemos que para Deus não existe coincidência. Existe cristocidência, não é verdade? Para o nosso Deus não há nada que seja impossível. Então, meu irmão, minha irmã, de novo eu repito, o fato de você estar aqui nessa noite, ouvindo essa pregação, é porque o Senhor quer confirmar, reconfirmar aquilo que Ele prometeu na sua vida, na minha vida, na nossa história. Amém? E vamos então
para o passo 4, que é quando o impossível de Deus ele acontece. E olha só que interessante, quando nós olhamos aqui, lemos o verso 14. No verso 14 vai falar que o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. Lembre-se, eles tinham recebido a instrução. Agora o povo vai, de fato, baseado naquela palavra, baseado naquela instrução, ele vai de fato agir. E ali diz: o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Beleza, tudo aquilo que Deus pediu, eles estão fazendo. Verso 15 diz: era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Irmãos, isso eles não esperavam. O que significa um rio transbordar? Você já andou ali pela orla de Salt Hill? Todo mundo aqui, né? Estamos agora só brasileiros aqui. Todo mundo já andou na orla de Salt Hill ali, ou qualquer praia, qualquer mar que fosse, qualquer lago. Você já viu como a maré, ela sobe, não é verdade? O rio, eles sabiam que o rio era normal, mas quando eles chegaram lá, tinha uma dificuldade a mais. Percebam, o texto está trazendo isso para nós aqui no verso 15, falando que por ser a estação da colheita, o rio, ele estava transbordando. Imagina, irmãos, aquele povo chegando na beira do rio e falando: aqui agora não vai dar. Agora, antes eu até conseguia. Dava uma nadadinha, né? Se o Senhor não fizer um milagre, eu vou dar o meu jeito, eu vou nadar até o outro lado, não é verdade? Muitas vezes a gente não faz isso. Mas olha só, perceba, esse povo quando ele chega lá na beira do rio, de fato para atravessar, o rio estava com as margens transbordando. Mas mesmo assim, na continuação do verso 15, assim que os sacerdotes que levavam a arca da presença, purificados, santificados, assim que esses sacerdotes puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Dan, dos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Um rio que estava transbordando nas margens. Uma dificuldade absurda, que aqueles homens, aquele povo podia falar: não, aqui, agora não dá mais, vamos voltar? Vamos desistir? É muito difícil, isso aqui não vai acontecer. É impossível esse rio abrir. Esse mesmo rio, transbordando, ele teve o seu leito seco. O leito ele foi seco. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Eles chegaram aqui ao limite da capacidade humana. Era só um milagre para eles poderem chegar no destino. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que ninguém podia abrir aquele rio, que ninguém podia controlar a correnteza do rio, que ninguém podia, por mais ferramentas ou formas que eles tentassem atravessar o rio, ninguém podia criar um caminho, mas Deus podia. Deus pode criar um caminho para você hoje. Ele pode. Ele é o único que pode abrir o mar, abrir o rio. Ele abre todos os caminhos, todos os obstáculos. Ele é Deus. Ele pode. Eu e você temos que ter fé. E há situações, eu encerro. Há situações, irmãos, que Deus permite que nós passamos. Sabe, aquele fim do recurso? Tenho 2 euros na minha conta. E agora? O que eu faço? Como eu vou comer? Como eu vou pagar o aluguel? Sabe aquela situação que Deus ele permite a gente passar só para mostrar a grandeza dele?
só para mostrar que Ele, de fato, Ele é Deus. É nesses momentos, irmão, irmã, que você pode sim se colocar de joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou na frente do Rio Jordão, mas eu sei que o Senhor vai abrir a passagem. É o Senhor que vai remover esse obstáculo, é o Senhor que prometeu, é o Senhor que vai fazer. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então, a minha oração é que nós possamos sair daqui nessa noite com essa consciência de que mesmo que haja um rio na tua frente, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele é capaz de abrir. Ele abre o caminho. É Ele que faz. É Ele que faz. Então confie no Senhor. Confie que esse processo que você está passando não é porque Deus ele não gosta de você, não. Pelo contrário. Deus ele quer mostrar o cuidado dele na sua vida, na minha e na sua vida. Então nós precisamos confiar. Nós precisamos lembrar. E eu concluo dizendo, a minha conclusão é essa. Em Josué 3,17, por favor, diz assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esses sacerdotes, eles esperaram ali até que todo o povo de Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Todos atravessaram em segurança. E eu finalizo falando isso, meu irmão, minha irmã, que a sua fé, ela pode impactar a vida de outras pessoas. A sua fé, a sua perseverança, ela pode impactar a vida da tua família. Quantas pessoas que nós conhecemos, que passaram por dificuldades, que passaram por doenças, que nós olhamos e falamos: como você conseguiu isso? E a pessoa fala: a fé que eu tenho em Deus. Pessoas que eram ateias, ateus, e passam a crer em Deus porque viram uma cura, viram a fé de uma pessoa, uma fé que move montanhas, e diz: não, de fato, isso era impossível de acontecer, essa cura era impossível, mas porque você foi curado, e porque você está falando que você teve fé nesse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus. E é exatamente isso que os sacerdotes estavam fazendo. Eles não só levavam a arca, a presença de Deus, mas eles ficaram parados no meio do leito do rio, até que todo o povo passasse. E isso é o que difere um cristão, uma cristã maduro, quando a nossa fé, ela impacta de uma forma extraordinária a vida das pessoas. Amém? Se coloque em pé, por favor. Como resumo para você lembrar do que eu falei hoje. Primeiro passo, siga a presença de Deus. A arca, a presença do Senhor, ela sempre tem que estar na frente. O segundo passo é santifique-se, consagração. Nós devemos preparar a nossa vida, o nosso coração, antes que a bênção, a maravilha do Senhor, o milagre do Senhor aconteça na nossa vida. O terceiro, eu falei sobre o passo de fé. O milagre, ele acontece quando nós obedecemos. Eles receberam uma instrução e eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou eles fazer. No quarto, confie no poder de Deus. Quando tiver um mar com a margem, ali o rio, com as margens transbordando, não pare. Não volte para trás dizendo: agora não dá mais, eu desisto. Avance, continue naquilo que Deus te prometeu. E o quinto e último ponto, permaneça firme
no meio do leito do rio. Permaneça fiel ao Senhor, porque a sua fidelidade, Ele pode levar outras pessoas a conhecerem Jesus. A sua fé pode trabalhar na vida de muitas pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, selando essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite. Te agradecemos por ter revelado tanto do seu coração. Nós selamos, ó Deus, essa palavra, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a dar o passo de fé que nós precisamos. Nos ajude, Pai, a sermos santificados pela Tua palavra. Senhor, a vencermos todos os pecados, porque sabemos que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. O Senhor já levou os nossos vícios, os nossos pecados, Pai. E nós já somos libertos no Senhor. Pai, a minha oração, Pai, o ponto que eu te peço é que nós possamos sair daqui confiantes e sabendo que o Senhor é poderoso para operar o milagre na nossa vida, na nossa história. O Senhor está cuidando de nós. Que, Pai querido, até o final desse mês, com ousadia eu oro, que até o final desse mês, nós possamos ouvir testemunhos no meio do teu povo. Testemunhos da sua fidelidade. E quem pegou essa palavra hoje, Senhor, permita com que a sua igreja veja os testemunhos para a honra e glória do seu nome. Amém. Vamos louvar o Senhor.